Girassol, por trás das cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas, produzido pela Infostúdio Comunicação. Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando aqui o 5º episódio do podcast Girassol, por trás das cores. E hoje a gente vai falar nesse episódio a diferença de granfino, textura e grafiato, né? A dúvida dos clientes. Qual que é a maior dúvida, maiores dores que tem dessas texturas, né? Vamos iniciar então falando da textura, né? Que é aquela textura rolada que aplica com rolo. Nós, pintor, chamamos cabelinho de anjo, mas tem aquele amarelinho de espuma também, né? Cada um faz um desenho. 90% do que é feito é aquele vermelhinho ou amarelinho, né? Que nós falamos que é cabelinho de anjo, que é todo enroladinho num fio de nylon, enche o rolo, passa na parede fazendo aquele desenho que fica todo, parece chapiscado, né? O grafiato é aquele que fica os riscos, né? Tem como fazer jogo da vega de um lado para o outro, fazer só para baixo, só lateral. O mais usado é só para baixo, né? Fica mais bonito, é o mais usado aí na área do grafiato. E o granfino, né? Que você passa com a desempenadeira e fica todo... Fica uniforme, né? Eu acho que é o mais bonito e é o mais usado, né? Nessas casas em condomínio, todos... 90% é usado granfino, né? Agora tá em moda também aquela textura projetada, fazendo com argamassa, né? O pessoal usa bastante também, tá vindo forte aí no mercado, né? Mas ainda o campeão é o granfino, né? A massa acrílica tentou voltar com força aí, né? Que é o acabamento liso, mas é um trabalho complicado, né? Que demanda tempo, esforço, é um serviço difícil, né? Massa acrílica, então é pouco usado pelo alto valor, né? Para estar fazendo e também pelo desgaste do pintor, né? Mas eu acredito que é o mais bonito seria o liso, né? Que é a massa acrílica. É o único que dá retoque, né? Todos os outros têm que fazer parede toda, né? Agora a massa acrílica ele dá retoque, né? Alguns falam que a textura projetada também dá retoque, né? Mas não fica 100%, né? Nós já fez. É melhor do que o granfino, do que o grafiato, do que a textura, mas ainda fica umas marcas, né? Predial, o mais usado é a textura rolada, né? E em muros também é muito usado a textura rolada, né? Normalmente muro é grande extensão, né? Acaba dando muito trabalho. Então, textura rolada fica mais barato, né? E o corpo da casa é granfino mesmo, né? O pessoal usa bastante. E 90% das casas é tudo granfino, né? Ele fica bem uniforme, esconde bastante os defeitos. O grafiato e a textura já não ajuda muito, né? Eles acompanham meio que a parede. E o granfino... Eu aconselho fazer sempre granfino, né? Se o reboco tiver mais ou menos, o granfino é o que mais ajuda, né? Você aplica na desempenadeira, depois vem dando acabamento. Tem aquele efeito decorativo também, o pedras naturais. Lá para a região São José do Rio Preto é muito usado, né? Aqui, por ter um custo maior, a barrica sai 80, 100 reais, chega para nós aqui a 200, 230 por barrica, né? Então normalmente aqui na nossa região o pessoal faz decorativo, né? Nunca faz uma casa inteira. E lá pro lado da São José do Rio Preto, o pessoal já faz casa toda, porque é quase o mesmo valor do granfino. Então, e é uma pintura também que não desbota, né? Porque realmente ela é pedra mesmo, então dura 10 anos aí, só lavar, né? Só não pode dar infiltração, alguma coisa que venha despracar essa pedra, né? Mas ela é pedra com resina, né? Tem bastante resina nela e a pedra dá um prime na cor dessas pedras natural. Eu gosto bastante, viu? Mas aqui, pelo preço elevado, o pessoal faz granfino e algumas paredes essa pedra natural. Então, são os tipos de textura que tem, né? O mais conhecido é o grafiato, granfino e textura rolada, né? Que todas as casas têm alguma proteção, né? Todas. Dificilmente você vai ver uma casa que não tenha nenhuma textura,
nela, né? Que seja o reboco pintado. É uma proteção para a parede, né? Uma proteção interna também, porque todas são hidrorrepelentes, evita de acontecer infiltração por lá de dentro da casa, né? Eu gosto bastante e recomendo, né? Se for fazer uma pintura direto no reboco, é bom passar um selador emborrachado ou uma tinta emborrachada, que aí a parede se torna hidrorrepelente também, protegendo o lado interno da casa. Porque o reboco, quando chove, ele absorve a umidade, né? Quando chove muito, vai umedecendo, umedece o tijolo e chega do lado de dentro. Se é massa corrida, se tem gesso interno, acaba danificando, manchando. Então é sempre bom fazer alguma proteção do lado externo, né? Que é o que é utilizado essas texturas, né? Então, o mais bonito é gosto, né? Aí tem do mais caro, né? Que seria pedra natural, e vai até textura rolada, né? Mas tem uns que gostam, né? De textura rolada, outros de grafiato, de granfino. O valor de mão de obra muda também, né? Que a textura rolada, né? Que, né, faz o cabelinho de anjo, você com um rolo, um extensor, você faz 3 metros de altura, não precisa subir até lá. Agora o granfino, se você for fazer uma parede de 3 metros de altura, você já tem que montar andaime. Dependendo, precisa de 2 pintores, um ajudante. Quanto maior a parede, mais trabalho dá, né? Tem os macetes que nós fazemos, né, na obra. Quando é um muro muito extenso, às vezes põe uma fita, né, para dar a divisão no muro, para não precisar fazer o muro completo de uma vez. E também, se caso precisar fazer manutenção, já tem as divisórias das fitas, né, a cada 3 metros, né, sempre. Quando é paredão muito alto, lateral de casa, aí nós faz de lado, né, aí divide por andar, também fica bom, né, e quem vê de longe não enxerga a marca da fita, né, usa a fita de 25, ou quando é muito grande usa de 50 mesmo, né, que é a fita larga. Os macetes, às vezes dá para você fazer inteiro o paredão, dá, mas já fiz paredão que tinha 7 pintor, né, para fazer, para não dar emenda. O cliente queria que não tivesse emenda, então foi feito desse jeito. Dá super certo também, né, exige mais, mas dá. Vai muito do cliente, de você conversar, de você explicar, porque que não pode fazer é se aventurar, né? Você pegar um paredão desse, que usa 20, 30 barricas, e deixar uma emenda, tiver que refazer de novo, é complicado, né? Normalmente esses paredão você vê de longe. Eu mesmo já vi muito serviço feio. O cliente reprovou, o pintor não quis fazer, né? Acabou dando briga, que é complicado. Não é um serviço fácil. Ser pintor não é fácil. É no sol, é no andaime, é na altura, é um serviço perigoso. Precisa ser profissional para fazer, não é a primeira vez que a pessoa pegou a ferramenta que ela vai saber fazer. Então tem muito disso, né? Contrate sempre um profissional, né, que saiba o que está fazendo. Na pintura, na altura, não dá para ser um aventureiro, né? E uma textura rolada já é mais fácil. Já fiz um barracão uma vez também, 400 metros quadrados, dei uma volta nele todo, né, em 7 pintor, com andaime, puxando, fazendo, ficou muito bom. Na cidade de Cesário Lange, um barracão grande lá, onde é os Correios. Ficou bacana, mas precisou de bastante pintor. Também não queria emenda, queria que fizesse de uma vez só. Então, é uma proteção para o barracão, uma proteção para a parede, deixa esteticamente bonito, porque esconde defeito do reboco, né? Buraco, essas coisas. Prepara a parede e quando você faz, fica tudo uniforme, né? Depende muito do acabamento que você escolheu, né? Se é grafiato. Se fosse grafiato, por exemplo, esse barracão que fizemos de 400 metros, era no mínimo uma semana e uns 7 pintores ali trabalhando, né? Como era no rolo, ficou um na parte de cima, né? Um no meio e um embaixo. Fazendo, uns batendo na massa, outros ajudando, e fizemos. Deu uma volta em todo no barracão. Se fosse grafiato, talvez teria feito um lado, depois fazia o fundo, depois a frente, depois a outra lateral. Então encarece muito o trabalho, né? Então vai muito do bolso, do acabamento que o cliente quer, qual a exigência. Tudo isso tem que ser conversado, né, antes de iniciar o trabalho. A experiência conta muito nessa hora, né? O preparo ali, as ferramentas certas, tudo organizado para dar início
na execução daquele trabalho também. Então vale a pena contratar um profissional. Já vi muita coisa errada, já vi cliente reprovando bastante serviço. Erro do profissional, né? Achou que dava, às vezes pouca mão de obra, né? É complicado. E a pintura é o vestido da noiva, né? Se o pintor errar ali, você acabou com o serviço do pedreiro, acabou com o serviço do pessoal, né? Então, você acabou com a estética da casa. Daí o pedreiro faz um reboco bonito, deixa tudo bonitinho para dar um bom acabamento na casa. E o pintor vai lá e acaba vacilando no acabamento. E depois para consertar, às vezes não tem mais conserto, né? Já não tem mais o que fazer. E o cliente pagou, às vezes vai pagar para refazer, mas nunca vai voltar o reboco normal, né? Que era o próprio para ter aplicado ali, né? Então, escolha bem um profissional que você vai contratar. E é isso, galera, né? A diferença da textura do granfino do grafiato é o acabamento, né? Das pedras natural, textura projetada. É o acabamento que o cliente escolhe. Cada um tem suas dificuldades. A projetada é aplicada no compressor com uma caneca própria, né? De projetada. Tem algumas no mercado aí, né? Então precisa de um compressor, precisa de um equipamento, precisa forrar melhor janela, né? Se tiver chaminé, calha, rufo, né? Se for fazer a projetada no compressor, como ela espirra, a casa do vizinho, às vezes tem que fazer algum escudo, né? Você vai fazer no muro para não voar na casa do vizinho, tem que ter aquele escudo para proteger, né? Então, bem conversado, bem explicado, cliente ciente, tudo organizado. É só ir para cima e fazer, correto, né? Eu falo que nós embeleza a casa do cliente, deixa ela mais linda, né? Deixa ela do jeito, é o sonho dele, né? Muitas vezes quando é casa, quando é galpão é mais para proteção, né? Estética também, conta muito. Às vezes o cliente tem um barracão, quer deixar ele atraente para o cliente, para quem vai visitar ali. E eu falo que todo serviço tem que ser bem feito, né? Não tem, esse pode ser de qualquer jeito. Todos tem que ser bem feito. Tanto para dar garantia como para ficar bonito também, né? O cliente está pagando, temos que valorizar o valor que está sendo pago ali, né? Foi trabalhado, foi suado e esse é o nosso diferencial, né? Sempre fazemos o nosso melhor ali. Bem conversado, bem explicado, atendendo às expectativas do cliente também. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui o 5º episódio, né? Nosso podcast Girassol por trás das cores. Mais uma história aí, né? Contando a diferença, né? As obras que nós já temos executado. Muito obrigado e até o próximo episódio. Girassol por trás das cores, com Danilo Hungria. Podcast da Girassol Pinturas produzido pela Infostúdio Comunicação.